Fala pessoal, neste vídeo vamos continuar falando de layout e da propriedade position, tá? Então a gente viu o estático e relativo, tá? E agora a gente vai ver o absolute e o fixed, tá bom? Ué, por que não tá aqui? Tá bom, mas a gente, ó, tá aqui, tá? Então nós vamos ver esses dois valores para a propriedade position. Então vamos lá. Então, o mesmo HTML que a gente tinha antes, tá? Tá tudo com padrão, né? Então, ou seja, position static, tá? E a única que eu mudei o valor, eu criei mais uma caixa e nessa div aqui, né, nessa caixa, eu coloquei o relative, tá bom? E eu movi, então ele tem um tamanho aqui de 140, eu movi o topo, né, top 70px e o left 70px. Então é por isso que eu consegui que essa caixinha se deslocasse, né? Porque eu consegui mexer na propriedade. Então essa caixinha tá aqui, né? Tá vendo? Eu mexi no relative e daí sim, né? Se eu tirar o relative ele volta lá e fica estático, tá? Beleza. Então o que acontece se eu mudar isso aqui para absolute, né? Então olha só, né? Eu também consigo mexer nas propriedades top, left, right, bottom, né? Só que agora ele fica absoluto em referência ao tamanho da página. Então ele foi lá 70px em referência ao início, né, da minha página. Tá? Então isso é útil também, né, se ao invés de colocar um top, eu colocar um bottom, né, ele vai lá para baixo. Tá? Então, beleza. Vamos fazer isso. Então vamos agora, né? Porque não adianta nada eu ficar mexendo ali no browser, né? Eu quero mexer na minha página, então eu tenho que mudar aqui. Então eu não quero mais relativo, eu quero absolute, tá bom? E eu não quero mais top left. Agora eu quero right e eu quero bottom. Dá um atualizar e agora sim, né? Ele ficou aqui embaixo, né? Ficou legal. Mas o que será que acontece se eu deixar minha página maior, onde eu tenho, né, ele começa a ter o scroll? Então vamos fazer isso. Vamos voltar aqui. Vamos pegar esse bloco aqui e vamos repetir ele mais vezes, tá? Estou repetindo aqui algumas vezes. Aí, salvei, né? Ctrl S. Voltei para minha página e vou dar um atualizar. Olha só, ficou lá, né? Então ele ficou de forma absoluta aqui em relação à parte de baixo, né? Bottom. E a borda, então tá com o mesmo espaço de 70px aqui. Se eu der um scroll, ele sobe junto, né? E beleza. Então ele deu esse espaço inicial, né? Então eu vou aumentar minha página aqui, né? Beleza, tá vendo que ele está acompanhando, né? Se eu aumentei minha página. Opa. Então, vou dar tela cheia aqui. Ele acompanhou, ficou legal. Mas a hora que eu dou o scroll, ele vai junto, né? Tá bom, então eu gostaria que ele ficasse sempre, né, nessa posição. Aí como que eu faço isso? Então eu posso vir aqui e mudar para fixed. Então vou dar um atualizar. Acho que ele não mexeu, mas agora eu dou o scroll, né? E olha, ele fica sempre nessa posição. Então essa é a diferença, né, do absoluto e do fixed, tá? Legal. Agora eu quero mostrar outra coisa legal que dá pra gente fazer. Eu vou voltar aqui para o absoluto, tá bom? Vou dar um atualizar. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora, uma coisa interessante que dá pra gente fazer com isso. Eu vou pegar essa caixinha e eu quero posicionar ela no centro, tá? Então, em algumas situações é interessante que eu posso pegar esse right e eu posso falar 50%, tá? Vou
pegar o bottom aqui e vou também colocar 50%. E olha só, né, ele ficou. Ele não está exatamente, né, ao centro da tela, tá? Eu tenho que fazer um recurso a mais para ele ficar exatamente no centro, tá? Eu só quero mostrar o objetivo, né, já que nós estamos falando aqui de position e estamos mexendo na propriedade bottom, left, né? Então que você pode usar a porcentagem. Então o que ele fez? Eu peguei, né, e coloquei o right, né? Então o que ele fez? Ele pegou referente à direita e moveu 50%, né? Então ele caiu. Então o centro é nessa parte, né? Então para ele estar no centro, o meio dele deveria estar aqui, tá? Referente à direita. Então a gente sabe que o centro da página, né, na horizontal é esse ponto aqui, tá bom? Então é mais para mostrar em porcentagem. Por que isso é útil? Vou mostrar para vocês. Porque algumas vezes você quer que ele fique, né, você quer criar uma caixa que fique fixa nessa posição aqui. Então você vem aqui e coloca. Vamos fazer o seguinte. Na verdade, é muito ruim, né? Vamos pensar assim, ó. Vamos criar uma caixa um pouco maior aqui. 340 por um pouco menor, vai. 240 340. Tá, então eu criei uma caixa assim. Eu vim aqui e falei que é fixo e, né, ele não mudou para absoluto, né? Ele continua fixo aqui porque eu acho que eu não salvei o arquivo lá, tá? Mas tudo bem, absoluto, fixo, vai dar pra gente mostrar isso aqui. Então, à direita, eu coloco aqui 20px. Então, 20px ficou ali, né? Não colado na borda, mas, né, porque 0 seria colado na borda, né? Então, eu coloquei aqui um espaço da borda. Aí. Tá? E bottom eu deixei 50%. Beleza. Aí o que acontece? De repente, quando é uma tela não muito grande, né? Por exemplo, peraí, volta aqui. Quando é uma tela de um celular, faz sentido. Né? E tá aí. Só que quando é uma tela grande, esse 10px está muito colado. Né? Então aí que vem a porcentagem. Então você coloca, ao invés de um 10px, você pode utilizar o 10%. 10%. Ou talvez 5%. Tá? Então ele deu um espaço, né, de 5% aqui e ficou legal com uma tela grande. E conforme você vai diminuindo a tela, esse espaço vai diminuindo. Né? Então olha só. Então ele fica proporcional. Então ele ficou 5% de distância aqui, ficou interessante. Quando eu aumento a tela, esse espaço fica maior, né? E agora fica uma dica. Não é uma boa ideia você fazer isso, tá? Colocar uma tela. É muito chato quando você entra numa página e você tem lá uma tela, né, um espaço aqui com uma propaganda ou com alguma coisa do site mesmo. Às vezes é né, uma informação importante. Mas hoje em dia não é uma boa prática ficar fazendo essas páginas fixas, sabe? Principalmente se você faz muito sentido ter, legal, tá? Mas tomar cuidado com essas páginas fixas. Esse é o recado, tá? Então uma página fixa desse jeito pode não ser uma boa ideia, tá? Mas às vezes aqui embaixo, né? É uma caixa pequena. Por exemplo, sabe aquelas caixinhas que você quer clicar e ele fazer você voltar lá pro topo? Então, legal, né? Às vezes você quer pegar e alinhar aqui na direita e na parte de baixo, tá? Por 2%. Vamos colocar 2% aqui também. E uma caixinha pequena, claro, né? Então nós estamos falando aqui de 40 pixels. Talvez um pouco mais.
Tá bom. E como eu mexi no tamanho, eu vou mexer para ele ficar centralizado. Eu vou colocar aqui o tamanho 80. Tá? Então tá tudo bem. Se você quer deixar uma caixa fixa e ela é pequena, tá aqui na parte de baixo, eu acredito que tá tudo bem. Então com isso, né, a gente entendeu um pouco das posições absolute e fixed. Então no próximo vídeo nós vamos falar da diferença, né, do stick. Então esse também é uma interessante, mas vamos deixar para o próximo vídeo.